Agora foi. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá hoje para mais uma live para a gente comentar sobre a corrida que gosta bastante. A Renata já está por aí, já pediu acesso, daqui a pouquinho ela já está entrando. Olha aí ela, boa noite, boa Oi, tarde. tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo. jóia. Então vamos lá, né, para mais uma live de conteúdo de hoje, essa live tão esperada, que a coisa que o pessoal mais pergunta, que o pessoal mais quer saber são as dicas de nutrição. Então, para a galera que está chegando agora, né, sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar primeiro a Renata para vocês, né? E depois eu vou me apresentar para a audiência da Renata, o pessoal que não me conhece. Então, essa moça que está aí do outro lado é a Renata Schwartz, o sobrenome mais complicado que o meu de pronunciar. Né? A Renata é a minha nutricionista há alguns anos, é ela que cuida de mim aí nessas empreitadas, nessas ultramaratonas. Ela é especialista em nutrição esportiva. Ela tem mestrado em dietética e nutrição humana pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ela está com um doutorado em nutrição e andamento. Ela é membro da International Society of Sports Nutrition e também do American College of Sports Medicine. A moça aí tem um currículo de peso, né? E para quem não me conhece aí, para os clientes já da Renata, eu sou a Sabrina. Eu sou professora de educação física, sou ultramaratonista aí há 20 anos e eu procurei a Renata há uns 5 anos, eu acho, né? Acho que uns 5, isso. Mais ou menos, uns 5 anos atrás, porque eu vinha tendo uma série de problemas alimentares nas minhas ultramaratonas e a Renata me salvou, a Renata que tem cuidado de mim esses tempos aí, para que a gente possa correr melhor, se divertir, né, e não ter aqueles problemas que eu estava tendo. Então, seja bem-vinda, minha querida, né? Obrigada, Sassá. É muito bom estar aqui falando do que eu mais amo, que é a nutrição. Então, é um orgulho também te atender. Eu tenho muito orgulho em te atender. Então, espero poder contribuir aí com as dúvidas, elucidar o que o pessoal quer saber sobre nutrição e corrida. Então tá, vamos lá. Então a gente teve algumas perguntas aí que foram enviadas ali na minha caixinha de sugestões. A gente vai tentar responder essas perguntas. Basicamente, elas já eram as perguntas que estavam na nossa pauta. Então, ao longo da live, se a galera tiver alguma dúvida, vai mandando as perguntas no final. A gente vai tentar responder a todos e o que não der aí, depois a gente tenta dar uma ajuda no privado, porque sempre acabam surgindo algumas dúvidas mais específicas, né? Então, vamos lá. Então, para a gente começar, né? Qual é o objetivo da nutrição esportiva? O objetivo é, basicamente, fornecer energia, melhorar o rendimento e a recuperação muscular. E também manter um bom estado nutricional do atleta, né? O peso adequado, o percentual de gordura, a massa magra e combater o excesso de estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo faz parte do treinamento, o que é interessante para gerar adaptação. Porém, o excesso a gente é capaz de modular pela alimentação. Tá? Então, a nutrição tem a capacidade também de reduzir a inflamação, o risco de lesão e, o mais importante, melhorar o intestino, porque existe uma relação muito grande entre intestino e imunidade. E eu sempre falo assim que antes de entrar com a nutrição esportiva, a gente tem que fazer uma base clínica melhor, ou seja, sono, intestino, melhora de qualidade alimentar. Então, não adianta muito entrar com muito suplemento alimentar se o intestino não está funcionando, tá? Porque o intestino que não está funcionando, ele absorve menos carboidrato durante os treinos, ele absorve menos eletrólitos, tá? Então, pautar essa base inicial com a nutrição clínica é muito importante pensando em atleta. Com certeza. A gente veio aí de uma semana, para quem não participou de uma semana, que foi a semana Running Essentials, onde a gente discutiu uma série de conteúdos. A galera que estava lá no grupo fechado do WhatsApp, eles receberam
as receitinhas, né? As receitas todas aí pela parceria da Renata, que indicou para nós. E uma coisa que eu sempre coloco, e coloquei ali sempre embaixo das tuas receitas, é que o que é muito importante, né? As pessoas hoje acabam pensando muito assim, ó, na suplementação, não? E a pergunta que mais me fazem é, não, qual é o suplemento que tu usa? Qual é a suplementação? E é bem isso que tu falasse. Antes de mais nada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa alimentação básica, numa alimentação adequada. E eu coloquei lá no grupo várias vezes a importância de quê? De ter uma alimentação com comida de verdade, né? Porque ela é um dos principais pilares para que todo mundo consiga atingir os seus objetivos. Então, não adianta a pessoa suplementar com X, Y, Z, se nem o básico ela está fazendo, né? Então, realmente fica muito difícil, né? Fala. Não, eu acho isso, assim, o que eu mais vejo no consultório são as pessoas me procurando na primeira consulta, falando em prova, e aí já, tá, mas qual é o suplemento que tu vai me dar? O que eu vou tomar antes, durante e depois? E aí, quando eu vou fazer a anamnese, né, aquela entrevista inicial, eu vejo que tem muitas coisas falhas básicas, né? O sono não tá bom, o intestino não tá bom, a pessoa não tem uma boa ingestão hídrica de água, que é muito importante. Então, fazer organizar essa base alimentar é muito mais importante no primeiro momento para depois começar as estratégias mais ligadas ao rendimento, à suplementação, tá? Então é isso, a nutrição clínica é a base da nutrição esportiva. É bem assim que eu vejo essa área da nutrição. Ó, já tem gente, a Cleo aqui perguntando, né, qual seria esse básico, né? Então dá uma ideia assim, pessoal, assim, o que é o mínimo? Sim, grosso modo, claro que a gente sabe que cada um é cada um, né? Mas assim, o que seria esse básico? Comer o quê? Não, comer comida, assim, o que antes de suplementar, ter uma base alimentar mais qualitativa. Eu sempre falo que a qualidade é soberana, ou seja, ter escolhas alimentares mais saudáveis. E aí a gente tem alguns nutrientes que são muito importantes pensando em corredores. Tá? Então, são os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. E aí tem também uma classe que a gente chama de compostos bioativos, que são substâncias não nutrientes. Por exemplo, o cacau. A gente já sabe que o cacau pode melhorar dano muscular. Então, o que o nutricionista tenta fazer é incluir na alimentação do atleta, na alimentação do corredor, isso, carboidrato, proteína, gordura, vitamina, mineral, compostos bioativos que estão presentes nos alimentos. Isso antes de iniciar com a própria suplementação alimentar. Com certeza, isso aí. Bom, e o que seria uma alimentação ideal, então, né? Ideal, assim, para quem pensa em performance? Bom, assim, acabei de falar, assim, né? O que eu considero ideal é essa combinação dos macro e micronutrientes. Então, carboidrato, proteína, gordura e os micronutrientes, vitaminas e esses compostos bioativos. Então, essa rede, a gente é capaz de fazer uma boa nutrição para o atleta. Obviamente, em alguns períodos da periodização, eu posso colocar menos carboidrato, eu posso colocar mais proteína, eu posso aumentar o teor de gordura, e essas são as estratégias nutricionais que muitas vezes a gente usa, tá? Mas pensando no modo geral, compor uma nutrição com os macro e micronutrientes realmente é muito importante. E também uma coisa que eu acho muito importante é a caloria. O que eu vejo é as pessoas que correm com controles calóricos, tentando emagrecer e controlando a ingestão calórica do dia. Tá? E cuidado com essa redução calórica. Se a pessoa tem um gasto energético alto, isso pode levar a uma redução da massa muscular, a entrar em fadiga, lesão, prejudicar a recuperação. Então, o que eu mais vejo, talvez, no consultório, sejam atletas comendo menos calorias do que precisam. Então, assim, dá para fazer dietas com restrição calórica, mas depende da periodização. Então, quando é no início, os treinos não estão tão longos, talvez caiba, sim, uma dieta com controle calórico. Agora, com volume de corrida, não dá, porque senão pode aumentar a lesão e overtraining. Acho que tu falou um ponto que é bem importante, tanto na tua área da nutrição, quanto na minha área de preparação física, que é essa questão da nutrição, né? Da periodização, perdão. Porque às vezes as pessoas acham que tem que ser igual
para todo mundo, né? Ou seja, a prescrição de dieta da Sabrina, ela é igual da Joana. A prescrição de treino da Sabrina é igual, né? Então, enfim, existem coisas muito específicas de cada um, né, que têm que ser trabalhadas, que são importantes. Eu sempre dou meu exemplo, que às vezes as pessoas questionam muito a questão das minhas provas, tal, e eu sempre digo que o meu exemplo ele serve para poucos, porque eu sou fora da curva, e depois mais para o final da live a gente vai falar por quê, né? Eu sou, para mim, tudo funciona diferente, quer dizer, aquele padrão para mim não funciona. E isso é muito importante, não só de pessoa para pessoa, né? Como de fase para fase, quer dizer, cada fase a gente vai ter, né, determinados ajustes para fazer. Bom, cada fase tu vai ter uma estratégia nutricional orientada para aquela fase, né? Então a dieta não é crônica. Tu pode, durante essa planilha, até chegar na prova, tu pode ir fazendo estratégias nutricionais diferentes. Restrição calórica, restrição de carboidrato, aumento de carboidrato pensando em recuperação. Então não é uma dieta única. Por isso que o cálculo também é muito importante. Quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura. Bom, já que tu falou aí de carboidrato, né? Qual é uma pergunta também que o pessoal faz. Se o carboidrato ele é realmente importante na performance? O carboidrato ele é nível de evidência A, tá? Então não tem o que questionar, assim. Eu não vou ter o mesmo rendimento numa corrida de longa duração com uma dieta low carb crônica, tá? Então a principal fonte de energia é o carboidrato. Ele é 7% mais eficiente que a gordura. Então é como se o nosso músculo ele tem uma preferência pelo carboidrato ao invés da gordura, tá? O carboidrato ele entra como os estoques de energia em forma de glicogênio. Tá? Então, o carboidrato realmente ele é muito importante pensando em performance. Além disso, ele tem um efeito imunomodulador, ou seja, ele melhora a imunidade. Tá? Ele tem efeito anticatabólico, ou seja, ajuda na proteção muscular, e ele reduz o cortisol, o que pode melhorar a lesão, reduz lesão. Tá? Então, assim, conforme diretrizes do American College que a gente tem, as recomendações de carboidrato variam em torno de 3 a 12 miligramas por quilo de peso, conforme volume e intensidade, tá? Então, o carboidrato realmente ele é fundamental quando pensamos em performance e rendimento esportivo. Eu sempre falo, o carboidrato tem que estar rondando esse treino. Pré, intra, pós-treino. Tá, então em termos assim, ó, o que se precisa de nutrição, que é o que o pessoal mais pergunta, né? O pré e o intra-treino, o que é mais importante aí desses componentes, assim? Não, é assim, o pré-treino ele é muito importante que tenha uma alimentação a gente considera carboidrato no pré-treino, né? E aí tem também umas questões de índice glicêmico. Ah, mas será que comer alto índice glicêmico pode trazer algum problema? Baixo índice glicêmico? Então, a nossa sugestão são alimentos de médio índice glicêmico antes do exercício, tá? E a gente sugere o quê? Uma alimentação de fácil digestão. Por quê? Porque o estômago não tem que ficar tentando digerir aquele alimento. Então, uma alimentação simples, tá? Ela tem que ser pobre em fibras e gorduras, porque a gordura é uma molécula muito grande. E eu não quero que ela pare no estômago. Então, assim, também tem que cuidar com gordura. Eu vejo muita gente comendo gordura no pré-treino. Pasta de amendoim. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Triglicerídeo, óleo de coco, tá? Mas cuidar com essa gordura no pré-treino, tá? Cuidar salada crua, cuidar feijão, lentilha, porque pode fermentar. Então, assim, por exemplo, na parte prática, o que eu oriento para os meus atletas de carboidrato pré-treino? Fruta com aveia e mel, uma tapioca com queijo branco, uma bolacha de arroz com geleia, a própria bolacha de maisena, o suco de uva, uma torradinha com ricota. Então, esses alimentos de fácil digestão são as minhas orientações de pré-treino. Ótimo. Tá, e uma pergunta também que acontece muito, a questão da hidratação e o sal, né? Como é que funciona isso, assim, basicamente? Assim, primeiro entender que a água ela é muito importante, tá? Então, ela representa 50%, 70% do nosso corpo, né? E ela é um bom solvente e ajuda nos processos fisiológicos da digestão, regulação da temperatura. Então, assim, a gente tem 2 olhares em relação à hidratação, tá? Porque ela não tem diretrizes. Quando a gente vai ver os guidelines, as diretrizes, a gente não vê isso.
Então, assim, Não os tem. meus atletas Uhum. não têm. Geralmente a gente fala em ad libitum, que é conforme sede, o atleta vai tomando conforme sede, ou 400 a 800 ml de água hora. Tá? Então, em provas mais longas, eu prefiro organizar a ingestão de água, não deixar no conforme sede. Entendeu? Assim, Uhum. tomar a cada 15 minutos pequenos goles de água. Mas alguns atletas preferem tomar conforme sede. Tá? O que a gente tem que cuidar é a desidratação, porque essa desidratação pode levar à fadiga. Tá? Então, assim, e aí reduz o glicogênio muscular, ou seja, a energia do teu músculo reduz, tá? E pode levar à queda de rendimento. Uma outra estratégia que eu faço é pedir para os meus atletas pesarem antes e depois dos treinos e tentar não ter uma perda superior de 2% da massa corporal, tá? Então, até 2% de perda, 1,5% seria ok. Então, cuidar com essa perda de peso, tá? Também Uhum. tem uma outra coisa que eu vejo, assim, que é o seguinte, que às vezes a pessoa toma muita água, e toma menos cápsula de sal. E aí pode entrar num processo que a gente chama de hiponatremia, ou seja, muita água com pouco sódio. Isso pode levar a vômito, diarreia. Então, a água também não é em excesso. Eu vejo muito essa coisa do muita água, não precisa tanta água assim, tá? O que Uhum. mais que é É, a importante? gente, Pode a falar. gente tem esse questionamento muito aí, o pessoal que faz corrida em trilha, porque a gente tem algumas provas que são autossuficientes e outras provas que são semissuficientes. Então, nessas semissuficientes, ao longo das corridas, a gente tem postos de controle, né? Vamos explicar aí para o pessoal que não sabe, que a gente vai pegar, tem aquela água disponível. Então, a pessoa sai, às vezes, com um cinto de hidratação ou com uma mochila com um suporte pequeno, porque ela tem essa água pelo caminho disponível para repor. Mas a gente tem também as provas autossuficientes, onde cada atleta é responsável por levar a sua água, né? Então as pessoas sempre ficam com dúvida, o que eu vou levar? Eu vou levar um cinto de hidratação, eu vou levar uma mochila, e aí, indiferente de cada um, porque foi bem isso que tu falasse, né? Essa ingesta, ela é muito pessoal. Eu sempre digo assim, é preferível levar a mais e não querer do que ficar seco e entrar em processo de desidratação, né? Até porque às vezes tu não encontra água pelo Mas caminho, né? nisso tudo tem uma curiosidade muito importante, que eu acho que a partir daí a gente começou o Edo Libidum conforme sede, que era o cara que bateu o recorde da maratona em 2011. Ele perdeu 10% do peso, perdeu durante a prova e bateu o Uhum. recorde mundial. Ou seja, será aí desde isso a gente começou, será que tem que tomar tanta água assim? Tanta água. Uhum, entendeu? Então, assim, tem que se manter hidratado, porém, tem que cuidar também com essa hiperidratação, que eu vejo o pessoal tomando muita água. Muita Tá? água. É. Muita água. Uhum. Muita água. E uma coisa também importante, que eu acho que é essa sistemática, isso depende muito de pessoa para pessoa. E no meu caso, eu uso muito assim, do tipo de prova que tu vais fazer, né? Porque às vezes, assim, provas de calor é natural, não precisa ficar contando. Eu sou muito chata em ficar preocupada em quanto tempo eu bebi ou não, né? Então, em provas de calor, a sede vem e tu acaba tomando, né? Mas é importante ressaltar o quanto tem que se prestar atenção, principalmente nas provas de temperatura muito baixa, porque Uhum, realmente tu não tem sede, né? E às uhum, vezes, quando tu vai ver, já entrou em processo de desidratação e às vezes fica tarde demais para recuperar isso aí, né? uhum. E também acho E importante uma. a questão das cápsulas de sal, né? Que é aquela combinação de Uhum. eletrólitos, sódio, potássio, magnésio. Então, essa reposição dos sais minerais, assim, ela é importante. Geralmente a gente consegue ver, né? O atleta ele sai com aquelas marcas de cristais de areia, de suor. Então, depois, às vezes, eles falam: ah, Renata, minha roupa tá cheia de sal. Então, talvez cuidar. Eu sempre peço para eles verificarem se ficou assim na roupa, para a gente controlar a ingestão de sódio, né? De potássio, magnésio. Então, a cápsula de sal também é Uhum. importante nesses treinos mais longos. Aham, com certeza. Uhum. E uma coisa também, assim, ó, que aí eu vou falar da minha experiência, né?
eu fui uma pessoa que eu tinha muitos problemas alimentares e junto com a Renata a gente foi alterando várias coisas na dieta para observar o que me fazia mal nas provas. E uma das coisas a gente chegou à conclusão que era o invólucro, né, da cápsula de sal. Então eu ficava enjoada e aí nós testamos várias vezes e acontecia várias vezes. Então hoje eu utilizo a cápsula de sal, mas eu tenho que abrir a cápsula de sal e colocar ela na língua. Se eu engolir a cápsula toda, já estou com problema aí, né? Então, é um exemplo de coisas que são padrão para todo mundo, né? Que utilizar a cápsula de sal em X horas de tempo, né? Mas que no meu caso, eu não posso utilizar ela como todo mundo. Então, mais uma vez, a importância de ter alguém que te oriente nesse sentido, né? Porque esses pequenos detalhes, para algumas pessoas pode ser besteira, né? Mas no meu caso, me tira de uma prova, né? Então, isso aí é bem importante. Tem gente chegando ainda aí na... Tem. Oi? Não, eu ia Não, falar eu ia dizer que... Pode falar. Não, Não, eu ia dizer que intra-treino, assim, a gente tem, então, a água, o carboidrato, a cápsula de sal e os isotônicos. Essas são as minhas diretrizes, assim, que eu vou colocando para os meus atletas, né? Então, a bebida de carboidrato, que já fornece, às vezes, um pouco de eletrólito, ou não fornece, daí eu complemento com a cápsula de sal, tá? Então, assim, eu vou jogando essa hidratação. Então, são bebidas energéticas com água, carboidrato e os eletrólitos. Essas seriam as recomendações durante os treinos, né? E em locais quente e úmido, em alguns locais quente e úmido, porque a gente sua mais, eu também tenho um cuidado, tá? Então, quente e úmido, a gente acaba controlando um pouco mais a ingestão da cápsula de sal daí. Maravilha. O pessoal que está chegando agora, que está assistindo a live aí, se quiser encaminhar essa live e chamar um amigo aí, clica no aquele aviãozinho ali embaixo à direita, tá? Manda para algum amigo corredor aí que não sabe se alimentar bem. Sempre é bom a gente poder compartilhar aí o nosso conteúdo, a nossa experiência. Bom, vamos lá. E no pós-treino, né? Que algumas pessoas sentem falta de algum alimento para recuperar mais rápido. Como é que funciona aí essa questão? Pós-treino, a gente fala assim na regra dos 4, que é reidratar, reparar, reabastecer e repousar. Tá? Então, essa é a regra dos 4 partindo da nutrição. Em relação ao carboidrato, a gente sugere carboidratos de maior índice glicêmico, ou seja, aqueles que têm uma velocidade mais rápida, tá? Ou seja, não muita fibra no pós-treino. Por quê? Para a gente recuperar esse glicogênio muscular que foi usado. Tá? Então, essa ressíntese de glicogênio, ou seja, eu usei meus estoques de energia e agora eu preciso repor, ela completa aí ela demora até em torno de 24 horas, ou seja, eu não preciso fazer tudo na primeira refeição pós-treino, tá? Assim, então, mas assim, o pós-treino eu acho muito importante, às vezes mais que o próprio pré-treino. Tá? Assim, porque a gente está com um momento mais propenso a aumentar esse glicogênio muscular. Então, geralmente, eu indico alimentos de alto índice glicêmico, em torno de 1 a 1,2 de carboidrato por quilo de peso no pós-treino, tá? E também, o que é importante, é o consumo de proteína junto, tá? A proteína junto com carboidrato no pós-treino, ela tem um papel importante, que é na recuperação, em recompor a fibra muscular, em regenerar os processos inflamatórios, estimular a síntese proteica. Então, essa associação de carboidrato com proteína, ela é muito interessante no pós-treino. Exemplo, uma vitamina de whey com fruta e aveia, ou um pão com ovo, ou uma tapioca com queijo e ovo. Então, essas são as diretrizes que a gente tem em relação ao pós-treino. É uma pergunta que me fazem. Essa semana ainda me fizeram uma pergunta assim, o que eu comia, falei no pré-treino, eu falei, não, o que eu mais gostava do pré-treino? Eu falei, o meu pré-treino que eu mais gosto é o café da manhã. Né? Dizer, comida de verdade. Aí depois, não, mas e o teu pós-treino? O meu pós-treino é o almoço, é o que eu mais gosto. Não dá nem tempo, às vezes, né? Tem uma questão interessante, assim, que eu acho importante, que é assim, depois de um treino que tu depletou a tua energia, glicogênio foi depletado. Então, assim, por acaso, se tu não conseguir colocar esse glicogênio, o que acontece é que tu vai quebrando proteína. Tu pode entrar num processo que a gente chama de proteólise, em quebra de proteína, para virar energia. Como eu falo no consultório, o corpo vai dar um jeito.
O corpo ele vai dar um jeito. Ou seja, as proteínas que iriam, de repente, para fazer imunoglobulinas, para o sistema imune, vão ser desviadas para entrar naquele glicogênio muscular. Por isso que a gente tem que colocar alimento no seu momento. Tá? Então eu vejo, por exemplo, as pessoas saindo do treino, não comendo muito carboidrato e tomando um monte de vitamina, glutamina. Mas, na verdade, para a questão imunológica, era o carboidrato que estava faltando. Sim. Entendeu? Sim. Bom, e a gente vê muita gente falando assim de dieta de low carb, de jejum, de dieta cetogênico, nesse núcleo assim de corrida e principalmente da questão da endurance. Tem fundamento, não tem? O que tu acha aí disso aí? Bom, assim, essas dietas, elas podem ser usadas, tá? Então, a low carb, cetogênica, assim. Então, eu definiria em 3 momentos. Para emagrecer, num primeiro momento. Ou seja, às vezes as pessoas fazem low carb pensando em emagrecimento, tá? Mas a low carb, ela não é superior à restrição calórica, tá? Então, fazer low carb para emagrecer não é superior a ter uma ingestão calórica controlada. Então, a low carb eu não faria pensando em emagrecimento. Qual seria a estratégia interessante para a gente fazer essas estratégias de low carb? É o seguinte, quando a gente está treinando em low carb, ou seja, com baixo glicogênio, eu não estou com glicogênio e vou treinar, isso acaba gerando estímulos e sinalizações de reguladores metabólicos, uns nomes estranhos, AMPK e PGC1-alfa, tá? E isso faz a gente aumentar nossas mitocôndrias, ou seja, se eu faço às vezes dieta cetogênica ou low carb, eu posso melhorar as minhas mitocôndrias. E a mitocôndria gera ATP, energia, tá? Então, com isso pode ser esse cenário pode ser interessante pensando em performance a longo prazo, tá? Então, porque isso pode melhorar a VO2 também. Então, assim, eu posso fazer uma low carb, talvez não pensando em emagrecimento, mas pensando em adaptações, tá? Isso, além disso, tem uma característica que eu acho interessante, que é a flexibilidade metabólica. O que é? É usar combustível. O nosso corpo pode usar 4 combustíveis: gordura, carboidrato, corpos cetônicos e aminoácidos, tá? Então, assim, a ideia é que numa prova de longa duração, tu consiga ser uma boa usadora ou uma boa consumir bem carboidrato e gordura. Por quê? Porque tu não vai treinar sempre numa intensidade alta. Às vezes tu vai treinar numa intensidade mais baixa. Então, recruta gordura. Ou seja, o que tu pode fazer nesse momento, é preservar esse glicogênio muscular e usar mais gordura, porque no sprint ou numa subida, aquele glicogênio está intacto. Então, talvez a estratégia de low carb pode ser interessante para isso, para preservar o glicogênio no teu músculo para um final de prova, para uma subida. Então, sim, estratégias podem ser usadas, a gente chama de training low, tá? Mas ela tem que ser bem conversada com o treinador, porque como reduz carboidrato, pode levar uma piora aguda em algum momento da performance do sistema imune também. Tá, e a pergunta aí, e essas pessoas que não conseguem comer antes da corrida, né? Quais as consequências disso? Eu não sei se estão dizendo sair para correr em jejum, talvez seja essa a pergunta, né? Quem realmente não consegue. Bom, na verdade, sim, se essa pessoa vai correr de manhã cedo e ela à noite aumenta os seus estoques de glicogênio na noite anterior ao treino, não teria nenhum problema ela acordar e correr, porque ela tá com energia, o músculo dela tá com glicogênio muscular. Então, o músculo é egoísta, ele não vai usar esse glicogênio para liberar para os tecidos. O fígado, sim. Então, como o músculo é egoísta, se tu come carboidrato na noite anterior, dorme e vai treinar cedo, tu tem carboidrato para treinar. Então, essa seria uma estratégia interessante. Se a pessoa não sente bem comer nada, mas pelo menos aumenta o carboidrato da noite anterior. Com certeza. Aí, tá aí, só com o café preto, O café preto salva, né? Bom, vamos lá então. E a pergunta que não quer calar, em relação aos suplementos alimentares, né? O que tu considera aí os mais efetivos e fala um pouquinho para nós aí a respeito do uso deles.
Bom, assim, primeiro que eu acho que treinos abaixo de 1 hora não é necessário o uso de suplementação, tá? Então, assim, eu vou falar dos suplementos a partir de 1 hora de exercício. Primeiro é a cafeína, tá? Ela é um estimulante, ela bloqueia os receptores de adenosina, que é aquela molécula do cansaço, tá? Então, ela reduz fadiga, ela aumenta o estado de alerta e a pessoa consegue sustentar o exercício por mais tempo, tá? O ideal é sempre testar a cafeína para ver como o atleta se sente. As indicações são em torno de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, tá? Mas nem todo mundo aceita muito bem as cápsulas de cafeína. Tem gente que fica com um pouco de ansiedade. Então, é um suplemento muito bom como recurso ergogênico, melhora a performance no endurance, mas nem todo mundo se sente muito bem. Por isso que Bem. testar é importante. Uhum. Acho que a questão do suplemento é importante ser testada sempre, né? Porque às vezes a gente vê assim, o pessoal não testa nos treinos e usa pouco nos treinos, e aí daqui a pouco ele vai fazer uma prova de endurance, uma prova mais longa, e aí por conta daquela exposição que ele vai ficar lá 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 horas correndo, ele resolve experimentar no dia. E porque ele não teve um treino daquela intensidade, né? Então, essa importância de testar os suplementos para ver como é que vai ser. Eu sou um exemplo disso. Eu não utilizo praticamente nada de suplemento há 10 anos, né? Depois a gente pode falar da palatinose. Eu não utilizo nada de suplemento há 10 anos, porque foi uma das coisas, imaginem aí, em 20 anos correndo, né? Eu fui utilizando várias coisas, algumas coisas comecei a não tolerar mais, então, num Gatorade da vida, que é uma coisa super simples, que é um isotônico, eu não posso nem cheirar, né? Então, eu tenho muita dificuldade para ingerir. A Renata aí, coitada, ela sofre. Cada vez que eu vou lá na consulta, elas, vamos tentar isso. Eu falei, não, vamos tentar isso, não dá, vamos tentar isso. Não. Então, a gente experimentou e suplementos em que me cabiam há 10 anos atrás, não cabem mais hoje. Quer dizer, pensem que eu fiquei aí praticamente 10 anos sem utilizar nada, porque não me caía bem. E o que a gente chegou à conclusão é que o quê? Os suplementos, eles têm o quê? Eles têm corante, eles têm conservantes, né? E eu chego num ponto das corridas muito longas que eu tenho uma sensibilidade maior e não consigo utilizar, né? Quer dizer, esse ano que eu descobri aí um suplemento novo, eu não sei até se o Leandro tá aí, que é um suplemento que eu estou utilizando hoje, que é um carboidrato, que é 100% natural, quer dizer, não tem conservante, não tem aromatizante, e foi o que eu tenho utilizado agora, quer dizer, mas durante toda a vida eu fiquei tentando experimentar uma série de coisas que não funcionava, né? E não funcionava para mim, para as outras pessoas funciona muito bem, né? Então, essa questão pessoal aí, ela é muito importante. E aquela velha questão que a gente bate o martelo, que serve para um, não serve para outro. Então, não adianta entrar no Google e olhar lá, suplemento para atleta de endurance, tu pegar aquela lista, porque não funciona, né? Não adianta tu... sempre a coisa que as pessoas também falam muito, não, o gel, né? O famoso gel, o que tu vai usar? O gel, a cada 45 minutos, um gel, né? Então, isso aí, será que serve para todos, né? Eu não boto um gel na boca, não sei, acho que uns 15 anos, eu acho, por aí. Tu não gosta, mas a maioria das pessoas que correm gostam, assim. Ele mescla glicose e frutose, ele não derrete, ele é fácil de levar. Então, às vezes, o pessoal gosta de usar o gel muito por isso, assim, né? Pela Sim, prática. tu tem a praticidade, tu tem uma facilidade, tu coloca no bolso, abre, né? Exato, então, Bom, e fala um pouquinho da palatinose aí que o pessoal estava perguntando. A palatinose, geralmente, assim, eu uso no pré-treino, né? Porque ela tem um pouco mais de lenta liberação, tá? Então, alguns pacientes se adaptam muito bem. Eu tenho alguns pacientes que não sentem tão bem a palatinose. Ela é testada. Geralmente, eu uso em torno de 10 gramas aí de palatinose no pré-treino. E alguns pacientes que fazem provas de longa duração, eu tento colocar a palatinose no meio, assim. Mas não é um suplemento que todo mundo aceita muito bem, assim. Então... teve alguém que falou ali, eu perdi o nome, que é dos meus, ó, Mariola na veia, ó. Eu também, Mariola, assim, ó, gel, nem pensar, mas uma Mariola, faço estoque a famosa Mariola do Maquiné, né? A melhor Mariola que a gente tem no Rio Grande do Sul. Tem uma questão que eu acho importante, assim, que às vezes eu vejo as pessoas consumindo no intratreino, né?
que são as coisas à base de amendoim, tá? Paçoca, pasta de amendoim. Hoje em dia isso ficou bem na... A gente tem que cuidar um pouco, tá? Porque o amendoim, ele tem mais cadeias de carbono, ou seja, para virar energia demora, tá? Diferente, por exemplo, do triglicerídeo de cadeia média, que é proveniente do coco. O coco já tem cadeias de carbono menores, ou seja, ele vira energia de forma mais rápida. Tá? Então, o que eu tenho sugerido para alguns atletas? Usar, por exemplo, uma cocada intratreino. Por quê? Porque associa gordura, uma gordura, um TCM, uma gordura que libera energia um pouquinho mais rápida, e o açúcar que vai junto. Tá? Então, assim, a minha sugestão é cuidar com esse amendoim intratreino, porque para virar energia não é tão fácil assim quebrar tanta cadeia de carbono. Tá? Então, teria que cuidar disso. E o amendoim é uma praticidade, né? De tu tá ali num saquinho, aquilo tu abre, né? E isso é uma coisa, às vezes, importante, porque o que eu brinco, né? Principalmente para as provas mais longas e para essas provas de autossuficiência, que tu tem que carregar tudo. Se a gente fosse considerar nutricionalmente tudo que deveria levar, tu tem que ter um Sherpa para carregar a tua mochila com tudo dentro, né? Porque realmente é muita coisa, né? Pra gente levar. Alguém botou a tâmara, eu também prescrevo bastante tâmara para os meus atletas, assim, tâmara, damasco, as frutas secas, tá? Então, a tâmara eu uso bastante, alguém botou ali. Tá. Bom, de outros suplementos, assim, então, o whey, eu vejo muita gente tomar whey, né? O whey é uma proteína e ele serve para manter o aporte de proteína do dia, assim. Então, ele não é superior a comer outros alimentos proteicos, ele pode ser parte da proteína do dia. Tá? Então, assim, de repente no lanche da tarde tu não consegue ter uma ingestão de 15, 20 gramas de proteína de algum alimento, tu pode muito bem tomar o whey protein. Então, ele seria parte desse fracionamento de proteína no dia. Tá? Então, algumas pessoas tomam whey e seria muito mais isso como uma praticidade de proteína. A creatina, ela não ajuda de forma direta na performance, mas ela pode ser útil, assim, pensando na melhora da massa magra, por aumento de fosfocreatina. Então, às vezes, melhorando potência, explosão. Então, em alguns casos, eu uso a creatina, tá? Cuidar que ela pode levar a água, aumentar a água intramuscular e pode levar a um aumento de peso na balança. Então, eu sempre controlo isso. A glutamina, muita glutamina, né? É o aminoácido não essencial mais abundante do nosso corpo, tá? E ele é substrato para o nosso sistema imune e para o nosso intestino, tá? O que a gente tem? É muito contraditório na literatura. Assim. Os estudos, eles indicam que em exercícios intensos e prolongados, como uma ultra, pode ser que tu tenha uma concentração reduzida de aminoácidos como a glutamina. Então, nesses casos, talvez fazer o uso de glutamina. Agora, em treinos mais curtos, 21 quilômetros, não é necessário fazer o uso da glutamina, que eu vejo todo mundo tomando glutamina. Tá? Então, assim, só se justificaria em provas muito longas mesmo, tá? Isso aí é uma coisa que eu e a Renata comentamos muito nas minhas consultas quando eu vou lá, quando eu bato meu cartãozinho lá uma vez por mês, às vezes a distância das provas e a intensidade das provas ela é muito pequena que a pessoa não precisa ingerir nada e a pessoa sai assim, vai correr 40 minutos e usa 3 géis, né? Então, esse excesso, porque eu acho que também as pessoas são levadas. Existe um mercado dos suplementos, a gente sabe, né? E as pessoas são levadas por aquela propaganda que ela tem que usar e aí ela acaba usando, às vezes, muito mais porque foi dito para ela do que ela realmente necessita daquilo, né? Uma pessoa treinada, um treinado, não tem que fazer uma ingestão tão frequente assim. É capaz que ele possa treinar sem nenhum uso de recurso ergogênico. Então, eu peço para os meus atletas fazer um treino de 1 hora e meia sem nada, sabe? O treino, ele consegue fazer isso. Eu vejo muita gente iniciante querendo tomar gel, sal, cafeína e realmente, assim, a partir de 1 hora que eu faço essas suplementações mais orientadas pensando em rendimento, performance. Uma coisa importante até nós não colocamos nas nossas perguntas, mas que eu acho que vale a pena até dar que as pessoas sempre perguntam, a questão da Coca-Cola, que o pessoal gosta muito, assim, de a Coca-Cola durante a prova.
Olha, sim, ele entra no meu plano B, C, sabe? Quando a pessoa já não tá tão bem na prova, daí a gente vai. Eu tenho plano sempre, meus pacientes sabem que eu tenho plano A, B e C. Então, assim, É, no meu entra o Z. no teu entra. Depois a gente vai falar. Mas assim, geralmente no meu plano A não tenha nem todo mundo, pelo refluxo, não fica tão bem, tá? Então, no meu plano A, eu não uso Coca-Cola, eu prefiro usar essas bebidas energéticas, sódio, cafeína. Então, eu prefiro trabalhar isso. Mas algumas pessoas gostam de tomar uma Coca, principalmente no pós-treino. Ela tem carboidrato, ela tem Uhum. açúcar, ela tem cafeína. Então, pode ser interessante, mas não é estratégia plano A para os meus atletas. Uhum, com certeza. O César aí tá aí dizendo, ó, É, a Coca-Cola tira o cara do buraco. Aí eu vou mas dizer o aí contrário. já tá no No, buraco, o plano A já é, foi, ele tá no buraco. Daí, mas no meu caso, além dele me colocar no buraco, é a pá de areia em cima, aí acabou, né? Então, isso aí não serve para todos. Bom, uhum. e falando em ultramaratonas, quais são os maiores problemas que podem ocorrer nutricionalmente nessas provas? E aí eu vou me incluir porque eu sou o exemplo Master Plus Advantage de tudo de ruim que pode acontecer em termos de alimentação. Ah, Sassá, principalmente a desidratação, a depressão daquele glicogênio, aquela reserva de energia, um desconforto gastrointestinal, tomar muito líquido, como eu falei, tá? Então essas são assim as questões que eu mais vejo no consultório que as pessoas me trazem, e aí eu acho que cabe a tua história, né? A tua nutrição, que ela é realmente fora da curva. Então, isso é o que eu mais vejo em relação a provas de ultra, assim. Uhum. Que a gente sempre fala que é uma questão que a gente tem, às vezes, em provas mais curtas, a gente consegue controlar um pouco mais, né? Uhum. Porque se o alimento não cai bem, tu fica com aquilo ali e logo em seguida ele termina. Agora, tu ficar, às vezes, provas de 200 quilômetros, como eu estou acostumada a fazer lá, 56 horas exposto, tu tem uma série de coisas que podem, o César não sua exceção, uma série de coisas que podem te incomodar. Então, uma coisa que eu sempre digo, assim, que uma coisa que no meu entendimento faz parte das ultramaratonas e faz parte das provas longas, e aí a galera que está aí ouvindo que já fez provas de mais de, sei lá, de 50 quilômetros para cima, sabe? É que eu digo que as ultramaratonas, elas são como a vida, né? A gente tem momentos muito bons e momentos muito ruins. Então, tu tem que lidar com aquilo ali durante o tempo todo, né? Porque ela não vai ser uma prova 100% maravilhosa, né? E isso para nós mortais, né? Talvez para os atletas de endurance, a elite mundial aí, isso seja diferente, né? Mas às vezes a alimentação ela acaba entrando nesse alto e naquele baixo, porque tu tá muito bem, tu tá conseguindo comer e daqui a pouco simplesmente, que é uma coisa que acontece muito comigo, de uma hora para outra, ele vira a chave, não entra mais e aí eu tô aqui. E quer dizer assim, se eu for ficar pensando no padrão de que eu deveria, olha, eu tô com X tempo, eu deveria comer, às vezes esse forçar a barra e ingerir algum alimento é o que me acaba a prova. Então é importante também tu saber dosar, que às vezes assim, não, eu vou esperar um pouquinho mais. E aí tem aquela pergunta que as pessoas fazem, mas se tu não comer de hora em hora, vai cair o rendimento. Bom, a gente sabe que obviamente isso vai acontecer, né? Porque a ingesta é menor. Mas se tu tentar forçar, né? E aí realmente passar mal e ficar enjoado e vomitar, aí realmente o rendimento cai muito mais, né? Não, e se a gente for pensar, assim, as diretrizes que a gente tem de carboidrato para treino, elas são de 30 a 90 gramas de carboidrato hora, e alguns estudos recentes chegam a 130 gramas de carboidrato hora. Quando a gente vai passar isso para ti, Sassá, cai muito isso. Ou seja, atletas, eu tento manter esses 60, esses 90 gramas hora, e tu tem um consumo muito aquém disso de carboidrato hora. Então, até Sim. aí é questão da individualidade, né? De eu não Uhum. pegar uma diretriz, um cálculo e jogar para ti e falar, Sassá, tu tem que comer isso aqui, entendeu? Porque tu não aceita isso. Então, acho que a questão da individualidade é ver o que tem de ciência, mas e a aplicabilidade dessa ciência, né? Uhum. Com certeza. Não, é o que a gente sempre vale, a gente ressalta, né? Que uma dieta básica, cada um tenta fazer, tentando se manter saudável, comendo comida de verdade, né? Porque esse é um dos pilares para a gente atingir qualquer meta, né? Seja ela de performance ou seja ela de saúde. Mas que lá pelas tantas a gente chega num determinado momento que pequenas diferenças
elas fazem assim, muita importância, né, no treinamento e na vida das pessoas. E aí, mais uma vez, a importância de procurar uma pessoa especializada, procurar um nutricionista, que não precisa ser a Renata, mas que a gente indica, porque a gente sabe que ela é maravilhosa, né? Nós temos que fazer propaganda para ela, né? Mas procurar algum profissional, né, que atenda a essas necessidades, que tu não precise ir lá toda semana, porque às vezes a pessoa pergunta, mas tu vai lá. Eu vou todo mês, eu tenho. A Renata sabe, eu acho que eu devo ser uma das poucas pacientes dela, que quando chega em dezembro eu já marco a agenda do ano inteiro, né? Porque eu sei que a agenda dela é complicada e a minha também. E às vezes, assim, pequenas diferenças que a gente faz, né? Mudam a vida, né, da pessoa, mudam o treino, enfim, te dão mais rendimento, mais disposição, né? Então, desde analisar coisas mais novas no mercado, que saiu, que podem ser específicos para cada um, né? Que são muito importantes, né? Eu queria voltar uma coisinha do suplemento, assim, que é um suplemento que eu sou fã, que é o suco de beterraba, tá? Então aí vou puxar para o meu lado dos alimentos, tá? O suco de beterraba, ele é rico em nitrato, tá? E o nitrato é um precursor do óxido nítrico. Ou seja, ele tem um efeito vasodilatador. O que significa isso? Vai chegar mais energia no músculo. Tu fica mais eficiente, tá? Tu reduz o consumo de oxigênio, tá? Então, assim, o suco de beterraba, se a gente for pensar, é o único alimento considerado suplemento alimentar, tá? Então, cafeína, carboidratos, sal, mas o suco de beterraba, ele realmente entraria numa categoria de suplemento alimentar. Por isso que eu tento colocar para os meus pacientes, né? A beterraba, a rúcula, o espinafre, que são ricos em nitrato. Então, eu queria só falar, porque tem alimentos que poderiam potencializar a recuperação, a performance, e que não são suplementos alimentares, né? Então, tentar... Sim, são comida, a famosa comida de verdade. Tá. Inclusive, eu coloquei lá no pessoal que estava lá no grupo de WhatsApp aí da semana do Running Essentials, foi a primeira receita que eu coloquei foi o suco de beterraba, né? Porque justamente a gente sabe da importância dele, enfim, é uma dica maravilhosa e é uma coisa super simples que tu pode fazer em casa e dar um baita resultado. Mas eu acho que a gente já está aí chegando ao final da nossa live. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta a mais aí para fazer. Tá? Realmente aí alguém está colocando ali aplicar o máximo de ciência compatível com cada indivíduo. Eu acho que isso é a grande sacada. Eu acho que isso é o que nós temos de melhor, né? Buscar cada vez mais, tanto no treinamento, que é a minha área, tanto na nutrição, que é a área da Renata, coisas mais específicas. Cada vez mais a gente sabe que todas as áreas da saúde elas estão numa crescente evolução, né? Coisas que a gente fazia há 10 anos atrás, hoje já mudou completamente, quer dizer, lá para o meu lado, há 10 anos atrás, a gente não falava em movimentação, em planos de movimento, em treinos integrados, e hoje em dia isso está mais do que comprovado, quer dizer, a coisa é muito rápida e a gente está sempre correndo atrás para trazer o melhor, né? Eu na parte de treinamento, a Renata na parte de nutrição, então acho que é isso aí, não sei se o pessoal tem alguma dúvida. Ali dica de alguns do R4, né? Um R4 é um suplemento diferente de recuperação, né? Que é aquilo que eu falei do carboidrato como ressíntese do glicogênio. Eu usei meu glicogênio, eu preciso repor ele. E geralmente ele tem uma parte de proteína que é importante também para síntese muscular. Então esses suplementos recuperadores são bem interessantes. Geralmente eu trabalho com um suplemento pós-treino, esse R4 ou malto com whey, enfim, e depois tento colocar um sólido, pão com ovo. Então sempre associação de carboidrato com proteína. Alguém colocou ali e muito bem colocado. Mas vamos combinar, né? Que um pão com ovo é muito melhor do que o pozinho do whey protein, né? Cada um, né? Mas enfim, né? É isso aí. Uma última perguntinha aí, suplementação específica para mulher no período menstrual? Alguma coisa específica? Não colocaria, por exemplo, creatina, que causa uma retenção intramuscular, né? Não extracelular, talvez não seja o melhor suplemento, pensando que a gente já tem alterações de peso. Então, cuidar também com... Não usaria tanto creatina, mas por isso, assim. Mas não teria nenhuma alteração. Não. Então tá, pessoal, acho que é isso aí. Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas aí. A gente tem mais acho que 2 minutinhos. Pão com ovo com abacate, ó. Polenta com ovo, viu? É bom que o pessoal que tá aí, a maioria gosta de comer comida. E é isso aí, né? Isso aí é a melhor... Essa pergunta é interessante dos BCAAs, até estava na minha... O BCA, ele é interessante, é aminoácido cadeia ramificada, né?
e se fala da fadiga central, né? Tomar BCA reduz fadiga central. Durante um treino, a gente tem o aumento da serotonina, que é aquela vontade de parar, quero parar de treinar. Então, o BCA ele vai competir com o triptofano e isso faz com que não aumente tanto a serotonina. Então, reduz a fadiga central. Quando a gente vai ver nos estudos randomizados, a gente não consegue perceber isso. O meu uso de BCA que eu prescrevo para meus atletas é pensando na oxidação de aminoácido intratreino. Então, como a gente tem um uso de aminoácido durante treinos longos, eu acabo colocando aminoácidos de cadeia ramificada junto com o carboidrato intratreino. Além disso, o BCA tem um efeito insulinotrópico, aumenta a insulina, que também é interessante intratreino. Então, o BCA, para isso é interessante, para fadiga central, não. Não, e vale a pena também ressaltar, tu vê a questão, já que tu falou em BCA, as particularidades de cada um, né? O BCA era uma coisa que eu vim utilizando durante um tempo, agora já não consigo utilizar mais, que não me desce. Mas mesmo assim, na última vez que eu estava usando, nós estávamos utilizando o BCA mastigável, que parece uma balinha de coco, né? Aquela balinha que tem para vender aí no interior. Por quê? Porque no meu caso, até mesmo o invólucro do BCA me fazia mal. Então, tu abrir ele e colocar na língua, ele tem um gosto muito ruim. E aí a Renata me apresentou o BCA, é uma balinha, parece uma balinha de coco, e aí ele estava funcionando, né? Hoje já nem isso mais, né? Mas enfim, são coisas bem específicas, pequenos detalhes, tu vê como uma cápsula que pode fazer toda a diferença num treino, numa prova, enfim, né? Claro que tudo a gente vai testando sempre. Ômega 3 anti-inflamatório, muito interessante também, só não vai colocar próximo ao treino, porque ele pode piorar a adaptação ao exercício, então ômega 3 é excelente, mas próximo ao da prova eu uso também. O que mais que eu uso? Cuidar com multivitamínicos e antioxidantes, pessoal. O pessoal usa muito antioxidante próximo ao treino. Isso pode piorar o estresse que o treino gera. A gente quer aquele estresse, isso é importante. Então, cuidar com multivitamínico próximo ao treino. O que mais que eu acho importante? Acho que é isso, assim, né? Rapidamente. Bom, a gente sabe que normalmente essas lives a gente tem assunto aí para falar 3 semanas, né? E assim, ó, foi difícil a gente conseguir a Renata, mas a Renata veio, né? Tá aí, ó. Então eu queria agradecer a presença dela mais uma vez, né? Dizer que a gente segue forte, quem tiver interesse aí, a Renata está atendendo no consultório dela. Depois a gente pode passar o contato para vocês, ou entrar ali no Facebook, no Instagram dela, que é o NutriSkin Brasil. Está fazendo atendimento online também, estamos todos atendendo online, né, enquanto durar essa pandemia aí. E vamos continuar, porque a gente realmente viu que o sistema online ele funciona para todas as áreas, né? Não só para mim, para prescrição de exercício, como para a Renata também na nutrição, tá? Então, muito obrigado, querida. Sempre o conteúdo maravilhoso, tá? É a melhor nutricionista esportiva, garanto para vocês, tá? E é um prazer, né? Então, obrigado pelo pessoal pela presença aí. Eu vou deixar salva a live. Quem quiser dar uma repassada, é bastante informação. A gente citou aí todos os alimentos que são importantes para o corredor, né? Assistam de novo, que vale a pena. E muito obrigado, querida. Bom final de semana para todos. Foi um prazer estar aqui, sabe? Então tá bom. Obrigada, galera, a todos. Boa noite e nos vemos na próxima live. Agora vamos ter que pensar o que nós vamos fazer a próxima aí, né? Vamos fazer uma. Então tá bom. Boa noite para todos, galera. Bom final de semana. Tchau.